Vamos falar sobre as doenças benignas das glândulas salivares. Bom, as principais doenças, elas podem ser classificadas nas litíases, que é a presença de cálculo na glândula salivar, que nós chamamos de cialolitíase, nas doenças infecciosas, que os dois grupos principais são as doenças virais, né, que a gente tem a cachumba, ou lesões provocadas pelo HIV, que são lesões císticas que surgem na parótida, ou as lesões causadas por bactéria, que nós chamamos de cialodenite supurativa aguda. As glândulas salivares também podem ser fonte de sofrer ação de doenças autoimunes, como na doença de Sjögren, que leva até uma diminuição da produção de saliva e um aumento na glândula. E a gente tem uma entidade chamada cialoadenose, que é um aumento da glândula parótida, que não é infeccioso nem neoplásico e é assintomático. Tá? Ele é um achado de exame físico. O paciente ele desenvolve um aumento da glândula, ele fica com o volume mais aumentado de toda a glândula e é mais comum a gente ver esse achado presente em pacientes que são usuários de bebida alcoólica ou desnutridos. Tá? Nós vamos nos ater aos dois quadros principais, que são os cálculos e as doenças infecciosas bacterianas. Então, os cálculos, como eu acabei de dizer, a gente chama de cialolitíase, que é a formação de cálculos na glândula, principalmente no ducto. Ela forma na glândula e acaba se deslocando e levando a obstrução parcial da drenagem da saliva no ducto salivar. 90% dos cálculos das submandibulares são radiopacos e apenas 10% dos cálculos na parótida são radiopacos. Esses cálculos são mais comuns entre 40 e 80 anos de vida. É mais frequente na glândula submandibular, 80% dos casos estão localizados na glândula submandibular, 19% na parótida e apenas 1% na sublingual. A submandibular acaba sendo mais afetada porque ela tem uma saliva que é mais rica em sais. O seu ducto de drenagem ele tem um trajeto ascendente que predispõe à estase da saliva, né, que é o fator principal de formação de cálculo. Então a gente tem uma diminuição da drenagem da saliva por uma estagnação e isso favorece a precipitação de sais e forma o cálculo. E qual que é o quadro clínico de um paciente que tem cialolitíase? Ele vai se queixar de dor e abaulamento na glândula que está afetada. Então, se é na parótida aqui na região pré-auricular, na submandibular na região submandibular. Tá? Então, esse paciente, quando tem um estímulo para a salivação, ou seja, quando ele sente o odor de um alimento, quando ele está com fome, que normalmente, fisiologicamente, a gente tem aumento na produção de saliva, essa saliva não consegue sair da glândula, acaba retendo e a glândula começa a edemaciar. Então, o paciente tem um inchaço na região da glândula que dá uma distensão da cápsula e o paciente sente dor. Então, ele sente dor e aquele abaulamento. E quando o estímulo da salivação desaparece, aquela saliva vai aos poucos sendo drenada para a cavidade oral e o paciente vai tendo redução daquele dor e daquele aumento de volume. Ou seja, o quadro é uma dor e abaulamento recorrentes na região da glândula salivar afetada. A gente vê epidemiologicamente que a glândula submandibular, por aqueles fatores que eu já falei da saliva rica em sais, do seu trajeto, ela é mais frequente a formação de cálculo como doença primária. Tá? Então ela tem a formação de um cálculo e a estase de saliva ou a dificuldade de drenagem da saliva acaba favorecendo com que haja migração de bactérias de forma ascendente, ou seja, da cavidade oral para a glândula, e acaba o paciente tendo como uma complicação da cialolitíase uma infecção na glândula. Na parótida costuma ser o inverso. O paciente tem uma infecção na parótida e a infecção predispõe à formação de um cálculo. Então, geralmente o paciente que tem cálculo na parótida tem um histórico de ter tido uma parotidite precedente. Já a submandibular não. Ele inicia uma história de litíase e pode em algum momento desenvolver a infecção. Aqui a gente tem um exemplo de um cálculo radiopaco na glândula submandibular, né? Então a gente vê aqui a arcada dentária inferior, né? A mandíbula com os dentes, e aqui 3 cálculos no trajeto da glândula. Tá? E que, se a gente olhar na cavidade oral, aqui a imagem está invertida, né? Isso aqui foi fotografado de baixo,
a gente tem então aqui, ó, hiperemia e abaulamento no assoalho de boca. Se eu fizer uma palpação bimanual, eu consigo sentir o cálculo. E como que se faz o diagnóstico da cialolitíase? O quadro clínico é sugestivo e o exame de imagem, principalmente o ultrassom, tá, acaba fazendo o diagnóstico desse cálculo, porque a gente vai ter a imagem com mais sinal de som, com uma sombra posterior. Tá? E eu posso utilizar também o raio-x, só que o raio-x vai servir apenas para os cálculos radiopacos, né? E posso também lançar mão de um exame que chama cialografia, que é o injetar contraste pelo ósteo da glândula e aí fotografar o trajeto que a gente vai ver as sombras aqui na região. Então aqui a gente tem um cálculo radiopaco, um raio-x simples, e aqui uma cialografia, ou seja, injetado contraste, que é uma sondinha cateterizando o ducto da submandibular, injetando contraste, e a gente vai ter aqui, ó, a imagem do cálculo. Hoje em dia, assim, o raio-x tem muita falha, a cialografia são poucos locais que fazem, é um exame desconfortável, pode dar dor, então o principal exame que a gente usa para diagnóstico é a ultrassonografia. O tratamento vai ser sintomático, ou seja, a gente vai dar remédios para dor, e nós vamos tentar remover o cálculo, ou em caso de não se conseguir remover o cálculo está, na verdade, mais na glândula, eventualmente até a remoção da glândula. E a remoção do cálculo pode ser por via externa, ou seja, a gente fazendo incisão no ducto, né, e abrindo o ducto, não bem externo, né, porque a gente faz pela cavidade oral, e hoje em dia você pode fazer também por via endoscópica. A gente tem um endoscópio bem fininho que você passa pelo ducto, e ele tem, você pode lançar a mão de alguns instrumentos, uma redinha, para você poder estar pegando esse cálculo. E nós temos também os quadros infecciosos, né, que nós chamamos de cialodenite supurativa aguda. Tá? É a infecção bacteriana de uma glândula salivar maior, ela é mais comum na parótida e na submandibular, quando ocorre, geralmente está associado a um cálculo, como eu falei anteriormente. A principal bactéria envolvida na cialodenite supurativa aguda é o Staphylococcus aureus, que é responsável por 50 a 90% dos casos, mas também pode ser o Streptopiogenes ou o Streptoviridans. E, normalmente, a migração é a partir da cavidade oral. Então, são bactérias da boca que migram através do ducto. E existe alguns fatores que favorecem o paciente, às vezes, a desenvolver infecções da glândula. Tá? Eles estão principalmente ligados ou a produção de saliva, uma produção diminuída, que aí você vai ter menor fluxo de saliva, que é um fator de defesa, né? O fluxo de saliva vindo da glândula para a cavidade oral impede que as bactérias migrem no sentido inverso, mas se é um paciente que está desidratado cronicamente, o paciente faz uso de diurético, que ele pode ter uma desidratação crônica, né? Ou o paciente com anorexia, né? Ou o paciente que usa medicações que diminuem a produção de saliva, como antidepressivos, isso são fatores de risco. Má higiene oral, que ocorre um aumento da população bacteriana, tá? Algum fator que promova estase de saliva, ou seja, que dificulte a sua drenagem, como estenoses no ducto da glândula ou cálculo no ducto da glândula. Tá? E o que se via no passado, hoje em dia já se diminuiu bastante, era comum a gente ver essas infecções de glândula salivar em pacientes que estavam em UTI, principalmente quando eles estavam em pós-operatório de cirurgia digestiva. Por quê? Eram pacientes que ficavam com má higiene oral, porque não era rotina fazer higiene oral nos pacientes de UTI. Então imagina, ficavam dias ali sem escovação de dente. Além disso, o paciente com pós-operatório de cirurgia digestiva normalmente estava com nutrição parenteral ou enteral, que diminuía o estímulo para a produção de saliva. Hoje em dia a gente vê menos, por quê? Primeiro que assim, as próprias cirurgias digestivas, a introdução do alimento é mais precoce e principalmente porque é rotina nas UTIs hoje em dia a higienização da cavidade oral. Tá? Ajuda a prevenir não só infecções dentárias, né, que também eram focos comuns nas UTIs, como também infecção de glândula salivar. E também a gente vê o diabetes mellitus, por causa da sua influência na imunidade do paciente, como também sendo um fator de risco para esse desenvolvimento da cialodenite supurativa aguda. E qual é o quadro clínico? O paciente vai ter dor e edema na glândula, né? E o que vai estar associado, diferentemente dos cálculos, que o paciente vai fazer hiperemia na região da glândula. Então a gente tem aqui, ó, por exemplo, paciente com parotidite, a gente vai ter uma hiperemia nessa região. O paciente com submandibulite vai ter hiperemia nessa região, tá? E uma
alteração que não fica recorrendo, ou seja, ele inicia e vai se prolongando. Tá? E se a gente fizer expressão da glândula, eu vir aqui palpar essa glândula e for observar o ósseo de drenagem, às vezes a gente consegue fazer sair pulso pelo ósseo glandular. Quando a infecção atinge a parótida, a gente chama de parotidite supurativa aguda. Já quando atinge a submandibular, a gente vai chamar de submandibulite supurativa aguda. E a mesma coisa, dor e abaulamento no território da glândula associado a sinal flogístico, inflamatório, ou seja, hiperemia, e a expressão vai sair pus pela saliva. Tá? No quadro da cialodenite da submandibular, o que a gente tem normalmente é o paciente que tem aquele histórico de litíase, como eu comentei com vocês anteriormente, ou seja, tinha dor e abaulamento antes da alimentação, que depois melhora, até que um certo dia aquele abaulamento não desaparece e começa a ter hiperemia, uma dor mais importante no local. Tá? Então é um paciente que tem um quadro de litíase que acabou infectando secundariamente. E qual é o tratamento? O tratamento vai ser compensar os fatores de risco, né? Então melhorar a hidratação, né? Se for possível alterar as drogas que o paciente usa, ajuda, melhorar a parte dos fatores de higiene local, utilizar medicações, na verdade a gente usa substâncias alimentares que aumentam a produção de saliva para poder drenar aquela secreção purulenta, que a gente chama isso de cialogogo, que basicamente são alimentos mais ácidos, né? Então suco de laranja, suco de abacaxi, a gente recomenda o paciente estar utilizando, que isso é um estímulo para produzir saliva. E a cobertura de antibiótico, que nós vamos ter que tratar, né? A gente usa cefalosporina de primeira geração, mas a dose, o dobro da dose habitual. Tá? Então, por exemplo, em adulto, a gente normalmente usa 2 gramas de cefalexina por dia. Né? No caso de glândula salivar, a gente vai usar 4 gramas. Ou, se fosse em dose de criança, né, que é 50 miligramas por quilo dia, a dose habitual, a gente vai usar de 80 a 100 miligramas no caso de se tratar de criança, que é pouco frequente, né? Como a gente falou no início, é mais comum essas patologias no adulto. E nós vamos tratar por cerca de 10 a 14 dias.